Leitura do livro Principais Julgados do STF e do STJ, comentados, do professor Márcio André Lopes Cavalcante. Competências legislativas. 3.13. É constitucional lei estadual que proíba a prática de fidelização nos contratos de consumo. A situação concreta foi a seguinte. No Rio de Janeiro foi editada a Lei 7.872 de 2018, proibindo a prática de fidelização nos contratos de consumo. A Associação Nacional de Operadores de Celulares ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra a referida lei, sob o argumento de que haveria inconstitucionalidade formal, considerando que a competência para legislar sobre direito civil e sobre os serviços de telecomunicações é da União. O pedido foi julgado procedente? A lei é constitucional? O pedido não foi julgado procedente. A lei é constitucional. Competência da União para legislar sobre telecomunicações. O artigo 21, inciso 11 da Constituição Federal, prevê que compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. O artigo 22, inciso 4, por sua vez, afirma que compete privativamente à União legislar sobre água, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Por conta disso, o STF tem julgado inconstitucionais as leis estaduais que, embora editadas com o intuito de proteger o consumidor, acabam interferindo na prática na estrutura de prestação de serviço público e no equilíbrio de contratos administrativos. Exemplos. É inconstitucional lei estadual que disponha sobre o fornecimento de informações por concessionária de telefonia fixa e móvel para fins de segurança pública. É inconstitucional lei estadual que isenta trabalhadores desempregados do pagamento de consumo de energia elétrica e de água pelo período de 6 meses. Lei estadual trata sobre proteção do consumidor. A fidelização contratual consiste em contrapartida exigida do consumidor em razão de benefícios oferecidos pela prestadora na formação do contrato de prestação de serviços. Não se confunde, todavia, com o contrato de prestação de serviços. A cláusula de fidelidade contratual é autônoma e agregativa ao contrato de prestação de serviços, inserindo-se no espaço comercial das prestadoras e não no campo regulatório das atividades de caráter público. Melhor explicando, a cláusula de fidelização onera o usuário com a permanência do vínculo com a prestadora por prazo determinado, como contrapartida pelo oferecimento de determinado produto ou benefício. Não incide, portanto, sobre o contrato de prestação de serviço, tampouco o de telefonia propriamente dito, e sim sobre a pactuação paralela, de natureza comercial, cuja disciplina se submete às regras do direito do consumidor. Com isso, conclui-se que a lei estadual impugnada em nada interfere no regime de exploração ou na estrutura remuneratória da prestação dos serviços, tampouco aos de telefonia, cujo regramento compete nos termos dos artigos 21, inciso 11 e artigo 22, inciso 4 da Constituição à União, que disciplina a matéria nos artigos 19, inciso 7, 93, inciso 7, 103 a 109 e 120, inciso 3 da Lei 9.472 de 97. O que a lei estadual trata é sobre relação jurídica tipicamente consumerista, ainda que realizada paralelamente ao contrato de prestação de serviço. Em suma, é constitucional lei estadual que proíba no âmbito estadual
a inserção de cláusulas que exijam a fidelização nos contratos de prestação de serviço. A fidelização contratual consiste em contrapartida exigida do consumidor em razão de benefícios oferecidos pela prestadora em formação do contrato de prestação de serviços. Todavia, não se confunde com esse. A cláusula de fidelidade contratual é autônoma e agregativa ao contrato de prestação de serviço, inserindo-se no espaço comercial das prestadoras e não no campo regulatório das atividades de caráter público. O objeto da norma estadual impugnada em nada interfere no regime de exploração ou na estrutura remuneratória das prestadoras de serviço. Essa lei busca apenas a proteção do consumidor, ainda que realizada paralelamente a contrato de prestação de serviço. Plenário do STF, ADI 5.963, ministra relatora Rosa Weber. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe nos grupos de interesse jurídico. Até a próxima!